Olá, galerinha! Estamos de volta para nossas aulas online do professor Janderson. Hoje iremos falar de continuação das ligações químicas. As ligações químicas, na última aula a gente falou sobre ligação iônica. Hoje iremos falar das duas últimas. Relembrando, então na última aula a gente falou sobre as camadas de valência. São as camadas, distribuição após a distribuição eletrônica, elas são consideradas a última camada. Essa camada ela é mais externa, tá? Por ser a mais distante do núcleo. Esta camada, a última camada, é a única com aproximação com outra órbita de outro átomo, sendo assim podendo ter uma interação. Então essa aproximação das duas camadas de valência de átomos diferentes ou do mesmo átomo, elas causam uma interação e recebem o nome de ligação química, tá? Então só pode haver a ligação química nessa última camada de valência. A gente falou sobre a questão da regra do octeto. Na regra do octeto, um átomo, para ficar estabilizado, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Se ele não tem 8, ele vai ter que buscar seu equilíbrio através de ligações para ficar estabilizado. Ele procura um átomo para a ligação e, lógico, ficar estabilizado, ou seja, 8 elétrons na última camada. Essa estabilidade só vem com 8 elétrons. Fora isso, ele não consegue ficar estabilizado no ambiente. Essa estabilidade vem através de ligação química. A gente falou sobre as questões das ligações químicas, né? São 3 tipos. A iônica, onde um vai ganhar e o outro vai perder. Ocorre com o metal e o não metal. Logicamente que um vai ter mais de 4 elétrons na última camada e o outro menos de 4 elétrons na última camada. Tá? O que tiver menos elétron vai doar, tá? Ele vai entregar para o outro. Ligações covalentes acontecem somente em não metais. Todos vão ter mais de 4 elétrons, ou seja, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vão compartilhar, tá? Eles vão usar o mesmo elétron. E as ligações metálicas? Isso só acontece entre metais. Não tem ligação, a questão da não tem ganho e perda, somente agrupar as moléculas. A gente falou sobre a ligação iônica na última aula, que o átomo, quando ele deixa de ser neutro, ele já passa a ficar íons. Então não importa se ele vai ganhar ou se ele vai perder, ele vai se tornar um íons. Se ele ganha, ele fica negativo. Se ele perde, ele fica positivo. Quando ele é positivo, recebe o nome de cátion. E quando ele é negativo, recebe o nome de ânion. Hoje iremos falar sobre ligações covalentes. Na ligação covalente não tem ganha e nem perde, tá? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Os átomos, eles vão continuar com a regra do octeto, 8 elétrons na última camada. Podem ser do mesmo átomo ou de átomo diferente, tá? Mas nenhum vai ganhar ou vai perder. Vai manter a mesma regra do octeto, 8, mas ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vamos compartilhar, ou seja, 2 átomos vão fazer o uso dos elétrons na sua somatória, tá? Observação, átomos diferentes, porém só não metais. Ligações covalentes somente em não metais. Vamos aos exemplos.
Primeiro exemplo, oxigênio. A divisão do oxigênio vai ficar K2L6. Outro oxigênio, K2L6. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa de quantos elétrons para estabilizar? Se são 8 elétrons, né, regra do octeto, ele precisa de 2 elétrons. Tá? Então, ele vai usar 2 que faltam para completar os 8 elétrons. Observem que ele não doou, certo? Veja que a contagem serve para os dois. Tá? Dentro do destaque tem 4 elétrons. 2 do primeiro átomo, 2 do segundo átomo. Fora do destaque, cada átomo tem 4 elétrons. Então é só somar os elétrons que estão fora do destaque com os que estão dentro do destaque. 4 mais 4, 8. Então, eles compartilharam, tá, os elétrons deles. Eles vão usar os mesmos elétrons que faltam na contagem. Então, o primeiro átomo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2 do outro, 8. O segundo átomo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais os 2 do outro, 8. Então, eles compartilharam 2 elétrons que viraram 4. E fecharam a conta da regra do octeto. Então, por isso que a molécula do gás oxigênio, fica O2. Porque é necessário 2 átomos de oxigênio para estabilizar, certo? Somente um átomo ele vai ficar destabilizado porque vai faltar 2 elétrons. 2 átomos de oxigênio fica estabilizado. E por isso a molécula se chama O2. Vamos para outro exemplo. Nitrogênio. A divisão do nitrogênio vai ficar K2L5 e o outro nitrogênio K2L5. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa de quantos elétrons para ficar estabilizado? Se são 8, ele precisa de 3 elétrons. Então, ele não vai usar 3 do outro. Tá? O que vai acontecer? Eles vão usar 3 elétrons que faltam para completar, compartilhando o mesmo elétron. Vejam que ele não doou, ele não ganhou, nem o outro recebeu. Veja que a contagem serve para os dois, porque eles estão compartilhando. Tá? Dentro do destaque tem 6 elétrons, 3 do primeiro átomo, 3 do segundo átomo. Como eles estão compartilhando, fica uma contagem só. Então, dentro do destaque tem 6. Tá? Fora do destaque tem cada átomo com 2. Certo? Então, o primeiro átomo vai ficar 6 mais 2, 8. Estabilizou. O segundo átomo ficou 6 mais 2, 8. Estabilizou. Então, eles compartilham. Tá? Eles usam os mesmos elétrons. Por isso que a molécula fica N2. 2 átomos de nitrogênio para estabilizar. Tá? Então, é isso que acontece. A contagem serve para os dois. Eles vão se unir
para a contagem dar certo na regra do octeto. Agora vamos com átomos diferentes. O oxigênio a gente já viu. K2, L6. Agora o carbono. K2, L4. O oxigênio precisa de 2. O carbono precisa de 4 elétrons. Pela contagem, já sei que não dá certo. Só um átomo de cada não vai servir. Tá? Então, o oxigênio precisa de 2, o carbono precisa de 4. Então, só a contagem já sei que não vai dar certo. Por quê? Se só um átomo de oxigênio se ligar com carbono, só o oxigênio vai ficar estabilizado com 8. Tá? O carbono não. O carbono não vai ficar estabilizado. Vejamos. Se uma molécula, né, se somente o átomo de oxigênio se ligar ao carbono, o oxigênio vai ficar estabilizado e o carbono vai ficar faltando 2 moléculas. Tá? O carbono tem 4 na última camada. Ele precisa de mais 4. Certo? Se ele se ligar somente com o oxigênio, ele vai poder fornecer só 2. Ele vai precisar de mais 2. Carbono, tá, precisa compartilhar com outro átomo para estabilizar. Então, o carbono tem 4 mais 2, 6. Então, ele tem 6 porque compartilhou com a primeira molécula. Ele vai precisar de mais uma de oxigênio. Tá? Então, ele vai ficar com 6. Vai faltar mais 2 elétrons. Se o oxigênio só precisa de 2 e eu estou com 2 para doar, eu vou puxar outro oxigênio. Então, agora sim, se ele se ligar a outro oxigênio que precisa de 2, todos vão ficar estabilizados. Tá? Então, por isso que a molécula do gás carbônico é CO2. Que ele precisa de 2 moléculas de oxigênio para se ligar. Tá? Então, vamos à contagem. Primeiro átomo de oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ele compartilhou com o gás carbônico. Certo? Agora com o outro oxigênio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ele compartilhou 2 com o carbono. Agora do carbono. O carbono tem 1, 2, 3, 4 dele. 2 do primeiro oxigênio. E mais 2 do segundo oxigênio. Então, fechou a conta do carbono. Certo? Tem os 4 dele e os 4 dos oxigênios. Então, também ficou estabilizado. Ligação metálica. Ela não tem ganha e perde. Ela não tem compartilhamento. Apenas os elétrons eles se agrupam. Tá? Eles se enquadram na estrutura. Então, é uma estrutura unida. Tá? São unidos. Apenas metais. Lembrando, apenas metais. Todos apresentam propriedades parecidas. Por isso que não tem essa confusão toda. Eles conseguem se agrupar. Então, propriedade específica dos metais. Primeiro, o brilho. Refletem bem a luz. É a característica típica dos metais. Condutividade. Eles movimentam bem os elétrons. Altas temperaturas. Tanto o estado de fusão como de ebulição acontecem nesse metal em estados bem altos, temperaturas bem altas. Senão, eles não entram nesse estado. Maleabilidade. Transformados em lâminas. Os metais têm essa facilidade de ser transformados em lâminas, em chapas. Ductibilidade.
que a transformação em fios, né? Também a gente tem essa facilidade dos metais ser transformados em fios. Então, resumo aqui. Ligação químicas, né? A iônica só acontece com o metal e o não metal. Um vai perder e o outro vai ganhar. Sempre um metal e um não metal. As ligações covalentes vão acontecer entre os não metais, né? Porque eles vão compartilhar, não tem negócio de ganhar ou perder. Vão compartilhar, então, somente em não metais. E a ligação metálica, que só acontece com 2 ou mais metais, onde não tem negócio de perder, nem de ganhar, nem de compartilhar. Eles apenas vão se agrupar, eles vão apenas se aproximar. Meu muito obrigado e até a próxima.